Pode? Alô, agora já ligaram. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é 25 de maio de 2013 e um big de um sábado. O número do verbete é 2.668. Tem 6 páginas, 49 elogios e 13 máximas. O título do verbete é Velhice Assumida. Até parece o meu caso, né, que está aqui. Agora, a especialidade, autodiscernimentologia. Quem redigiu o verbete é a nossa veterana Lucy, que é especialista nessas coisas todas, muito cuidado com ela, e ela está ali com a assessora direta, que é a Rosa. Vocês já viram, são 2 cobras mais fortes do que a Merite. Tá certo? 2 cobras mais fortes do que a Merite. E 2 árabes, é preciso ter cuidado com isso. Árabe, cuidado. Agora, definição. A velhice assumida é a condição de a consciência longeva, homem ou mulher, reconhecer, aceitar e vivenciar a etapa final do ciclo vital intrafísico, usufruindo de maneira consciente e autodeterminada a desenvoltura pessoal quanto à saúde holossomática e a capacidade de retribuir aportes existenciais na prática interassistencial. O ambiente terapêutico da reeducaciologia, a depuração constante do mater pensene pessoal, a desdramatização quanto à chegada do último ciclo vital, a anti-estigmatização da palavra velho, o cultivo da velhice holossomática saudável, o entendimento e a eliminação do eufemismo melhor-idade, adversa à velhice assumida, o profissionalismo interassistencial diuturno dos geriatras, a homeostase consciencial traforista do idoso interbicivista, o humor homeostático na velhice, a perseverança em se manter ativo na velhice. Agora, a sinalética energética e parapsíquica pessoal, a maturidade consciencial na aquisição do autodiscernimento e do equilíbrio holossomático das energias conscienciais. A autoconfiança parapsíquica otimizada, a holobiografia pessoal fecundando o macrosoma, o trabalho ombro a para-ombro com os amparadores, as reverberações extrafísicas das atitudes interassistenciais, a auto-organização intrafísica por excelência, objetivando a interassistencialidade multidimensional. Agora, nós temos aí na argumentologia, a caracterologia, com 13 efeitos vinculados ao intermissivista na velhice assumida, lúcida e autodiscernida, personificada nas atuações cotidianas. Vale a pena ver isso aí. Agora, na remissiologia dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Anti-envelhecimento cerebral, desafio da longevidade ativa, estágio maturológico, geronte evolutivo e longevidade produtiva. Agora, frase enfática. Autodiscernimento, autolucidez e autoatilamento evolutivos, adicionados à vivacidade dos homens e das mulheres com velhice assumida, os tornam representante da interassistência cosmoética. Você mantém a saúde holossomática visando sustentar a autoproex na velhice? Quais ações comportam tal intenção? A filmografia específica tem 2 fontes filmográficas e a bibliografia específica tem 8 fontes bibliográficas. Agora, a mega análise aí, com João Paulo, são 20 itens. Longevidade, aceitação, autoeducação, autorrespeito, automaturologia. Pacificação, desdramatização, anti-estigmatização, anticonflituosidade, ou autodiscernimentologia. Equilíbrio, homeostase, exemplarismo, produtividade, coerenciologia. Cosmoética, sabedoria, serenidade, autoexperiência e lucidologia. Lucidologia é um processo da Lucy, é um processo lúcido. Agora, nós temos aí do DAC, quer dizer, o Dicionário de Argumentos
conscienciologia, o verbete hoje é interessologia, a ciência do interesse. O argumento é analítico-lógico. Eu chamo a atenção aí para a pessoa examinar que ele tem 41 itens mais chamativos e tem também, na conclusion, tem aí 3 categorias de interesses humanos básicos, que vale a pena a pessoa ver para entender. É uma página e meia só, tudo sintético. Agora, a verbetógrafa. De que maneira as pessoas podem ajudar os idosos que se encontram abandonados em lares públicos? Penso que fazendo voluntariado nesses ambientes e você contribuir de alguma maneira para suprir as carências, né? Às vezes até fazendo matacom, algumas vezes exemplificando através, quem sabe, da própria postura, e algumas vezes trocar, levar o seu bom humor, porque na maioria os idosos, eles têm a questão, acho que a questão que mais inculca a consciência nessa etapa de vida, se tornar ansioso, carente emocional, porque se ele está ou ela está num asilo, numa casa de pessoas idosas, pensa bem, o ambiente se torna um pouco delicado. Então, a presença, seja de um jovem ou de um outro idoso com mais desenvoltura holossomática, com certeza só vai beneficiar. Traduzindo, fazer assistência. Na pensenologia, página 7, o último item. De que modo podemos realizar a depuração constante do mater pensene pessoal? Primeiro, fazer autocrítica, a sua crítica relacionada às suas atitudes, às suas ações. Segundo, procurar no outro um exemplarismo. Então, se eu não tenho uma paciência, eu procuro ao meu derredor pessoas que a gente identifica a paciência, e aí a gente vai trocar o mater pensene. Na fatologia, página 7, segunda e terceira linhas, poderia falar sobre o entendimento e a eliminação do eufemismo melhor-idade, a diversa velhice assumida? Virou moda o uso do termo melhor-idade? Penso que sim. Para a maioria das pessoas nessa etapa de vida, eu estou na melhor idade. Que melhor idade, de repente? A melhor idade pode ser a da juventude, dependendo do aspecto em que ela encare a questão de estar na melhor idade. Quer dizer, a pessoa que também esteja na maturidade e ela gosta do laissez-faire, quer dizer, deixa a vida me levar, a melhor idade é aquela, né? Então, mas agora, eu para refuto. A pessoa lúcida, para nessa idade, eles têm razão sobre isso. Exatamente. Então, é por isso. Eu acho que eu estou na melhor idade, com 81. Eu também penso que eu esteja com a melhor idade, mesmo estando no quase 78. Então, esse eufemismo tem que ser cortado. Ela fala 7, 8. Ela não fala o tanto que é. 78. Então, às vezes a gente diz, professor Valdo, a gente diz assim, 7, 8, esse 7 soa como 6, 8. Você já chegou no 70. Eu cheguei no 80. Então. Nós estamos caminhando para o 90. Então, tá certo. Esse aí. Então, esse eufemismo, penso, melhor idade, tem que ser cortado do mapa, do contexto, assuma
a sua fase do ciclo da sua vida. Eu estou na maturidade, ou eu estou ainda na juventude, e assim vai. Por quê? Porque a velhice assumida, dentro lá da minha definologia, é o envolvimento, né, da pessoa que já está na terceira ou na quarta idade e que se preocupa com a sua saúde holossomática e com a capacidade de retribuir tudo aquilo que ela recebeu. E fazendo com tudo isso que ela recebeu, fazer a prática interassistencial. Ainda em Fatologia, página 7, terceira e quarta linhas. Poderia aprofundar o profissionalismo interassistencial diuturno dos geriatras? Vale a pena entrar para pós-graduação em geriatria? Bem, eu não sou médica, eu sou apenas educadora, né? O médico está perguntando. Mas eu penso... acho que vale a pena. Sim, o doutor Valdo Vieira está dizendo que vale a pena. Eu também penso que tudo vale a pena, parafraseando o Pessoa, né? Então, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Se reciclar, estudar, se aprofundar, pesquisar, vale sempre a pena. Professor, o assediador pode unir um casal para que, posteriormente, através de gravidez, ele, assediador, ressome na condição de filho? Se isso for possível, de que modo os amparadores atuam? Os amparadores não controlam, através da preparação, as consciências que devem ressomar? Os assediadores podem ressomar quando quiserem, sem prévia autorização dos amparadores? Não. Os amparadores geralmente olham muito isso aí. Agora, às vezes, um assediador está pensando que ele está fazendo aquilo tudo, e não é nada. Ele está sendo induzido pelos amparadores. Tudo isso tem. Tudo isso eu já vi. Professor, tenho 56 anos e estou esperando a aposentadoria para me dedicar exclusivamente à consciência terapia, pois escuto as tertulias gravadas desde meados de 2012. Não sei se vai dar tempo para aprender tudo que anseio. Qual a idade hoje é considerada a terceira idade, tendo em vista o aumento da expectativa de vida do brasileiro? Não, eu ainda estou trabalhando com aquele processo antigo para não mudar muito, que eu estou esperando aumentar mais a turma com 115 anos. Aí a gente aumenta isso. Mas a minha escala é o seguinte, 65 anos é a terceira idade e 80 é a quarta idade. É mais ou menos por aí. Agora, a tendência é só ampliar isso, porque todo mundo está vivendo mais de 100 anos, né? Muita gente está vivendo mais de 100 anos. Eu mesmo estava olhando aí e fiz uma listagem de mais de 70 pessoas. Agora, com 115 anos, já tem um monte de gente com 115 anos. Então, vamos devagar com o andor e ver o que é que se passa. A vida, 56 anos, você está na metade do caminho, tem muita coisa pela frente, né? A hora que você chegar lá. Então, é muita coisa que tem. Agora, procure, a minha recomendação é uma só. Procura se organizar para você tirar partido, principalmente das suas lembranças, recordações, a memória, para enriquecer a sua cosvisão. O problema é ter a cosvisão e deixar a egovisão, a monovisão, a visão curta, pequena. Tem que ser a visão ampla, amplificar isso tudo. Agora, isso tem, então, cuidar da memória. Com a memória, a gente tem que usar muita folha, muita coisa escrita e muita pasta. É o ideal para ajudar a pessoa. Eu estou falando que eu estou com 81 e eu tenho esse material, e agora eu estou tirando proveito disso. É a melhor fase da minha vida em matéria de pesquisa, de tudo que eu já fiz até agora. Agora, eu comecei fazem 76 anos. Eu comecei fazendo isso, eu tinha 5 anos de idade. Foi quando eu fixei o processo de ler e escrever. Minha mãe começou a me ensinar isso aos 4 anos. Aos 5 eu já fazia correspondência, tudo quanto era lado, já queriam me dar até uma caixa postal. Vocês têm uma ideia de tanto movimento que eu tinha de correspondência. Professor, o senhor está muito bem, está falando aqui nesse negócio, para quem tem 81 anos. Poderia contar como é a sua alimentação? Quantas horas o senhor dorme? Faz atividade física? Poderia esclarecer
se mexer com energias ajuda a retardar o envelhecimento, então vamos por parte. É igual o Jack o Estripador, vamos por parte. Então a primeira coisa é o seguinte, a minha alimentação. Eu evito ao máximo a carne vermelha, há muitos anos que eu não tomo chocolate, não bebo nenhum processo que seja de sorvete, e isso por causa do meu laringo chakra. Eu falo demais todo dia. Hoje, por exemplo, é sábado. Essa é a terceira reunião que eu falo. Uma das reuniões que eu fiz tinha 140 pessoas, 145 parece, é isso? Então, veja bem, essa é a terceira hoje. Então, eu estou falando o tempo todo aí, ó, desde de manhã. Agora, é uma beleza quando eu chego de madrugada, no meu período antilucano, eu não falo com ninguém. Fica lá horas trabalhando, só pensa nisso, mais nada. Mas agora, então a minha alimentação é essa. Eu evito excesso, eu não tenho nada de sal, eu não posso, porque faz mais de 50 anos que eu tenho hipertensão, ela é domesticada. Mas se eu comer alguma coisa de sal, eu passo vários dias com alteração. E isso prejudica a cabeça da gente. A hipertensão piora o modo de você pensionizar. Não é nada bom. Eu evito ao máximo. Agora, alimentação. Eu como bem, mas só muita fruta, muito legume, muita coisa nesse sentido. E também algumas coisas, por exemplo, tipo pão, às vezes eu como, mais ou menos bem. E tudo escolhido. Minhas coisas todas são escolhidas. O pão é de uma forma integral? Tipo italiano, tá. É dos melhores. Agora, eu evito tudo que tem transgênico, essas besteiras todas que estão fazendo aí, que isso aí tudo é perigoso. E tem uma opção de coisa, todo aquilo também que seja muito artificial, que tenha muito conservante, eu evito. Outra coisa, bebo só água. A água que eu estou tomando é essa. Mais nada, é a Cristal, né, que é o nome dela. Agora, o que é que se passa? Horas que eu durmo no máximo 6 horas por noite, já fazem dezenas de anos. Isso faz mais de 60 anos que eu sou assim. Agora, eu não durmo 6 horas em seguida, não. Geralmente eu durmo 5 horas ou 4 horas em seguida, depois eu durmo 1 hora, 2 depois. Depende disso, porque eu tenho trabalho do período antilucano. Eu quase sempre, às vezes eu vou dormir às 8 horas, acordo meia-noite, trabalho horas, depois eu durmo mais 1, 2 horas, depende do que é. No máximo, geralmente, se eu durmo 6 horas, eu estou muito bem. Outra coisa, a maioria de vocês deve estar acostumado comigo, eu não vivo bocejando sem mais nem menos, eu não tenho atraso. Minha carga horária de sono é muito regulada. Faz atividade física? Sim, eu tenho esteira aeróbica. Mas agora, na minha idade, a minha esteira é muito potente. Ela é braba, porque é Nordic Track, é a mais braba que tem como profissional. Então, ela tem molas, aquele negócio força demais a barra nas pernas da gente. Agora, eu se deixar por minha conta, eu fico entusiasmado com isso, tem muita motivação, e é um perigo. Então, eu tenho que regrar tudo. Atualmente, geralmente, a média minha de andar na esteira é 15 minutos, 3 vezes por semana. Eu não passo disso. Outra coisa, eu sou capaz de andar mais na esteira se eu ver que eu estou fora de forma. Como é que a gente vê que está fora de forma? Você anda na esteira um pouquinho e vê. Se você sair, parece que você está nas nuvens, você está fora de forma. Comigo faz anos que eu não tenho mais o negócio das nuvens, não acontece nada. Então, eu estou sempre em forma. Então, por isso, a gente tem que ir com calma. Mas agora, outra coisa, o meu banho é um banho atlético. Eu faço na base de massagem, etc., tal, por mim. Então, isso tudo também eu olho. Outra coisa também, devido à minha vida tudo regrada, nem sempre eu preciso tomar banho todo dia. No trópico, todo mundo precisa tomar banho desse jeito, mas eu não. Estou debaixo de aparelho, com opção de coisa, então, conforme o dia, eu não tomo banho para economizar o tempo com outras coisas que eu faço. Eu acrescento meu serviço com isso. Mas agora, estou sempre em dia com os processos, etc. Tal. Agora, outra coisa, nesse problema da esteira aeróbica, eu faço também, às vezes, o problema de aquela técnica de abaixar e levantar, e também faço calistênica, mexer com o braço, perna, essa coisa toda. Isso aí sempre eu fiz. Agora, eu não sou mais do jeito que eu era, não. Depois dos 70, a gente vai abaixando mesmo e começa a ver falência geral dos órgãos. Eu já não sou mais. Outra coisa, eu estou começando a ficar todo
transparente, bonitinha. Eu estou vendo o psicossoma aqui, por baixo da pele, etc. Tal. E outra coisa, está começando a aparecer as flores de cemitério, que são essas manchas. Ó. Eu tenho 8 manchas aqui e tem 6 aqui. Tudo bonitinho. Essas são as flores de cemitério, é o meu jardim particular que eu tenho. Então, isso também faz parte. Agora, tem umas coisas. Me deu câncer aqui. Então, eu comecei a usar chapéu que tem também uma proteção contra UV. Essa minha camisa também, chinesa, é especializada contra UV. Agora, com isso, eu que era ruivo, deixei de ser ruivo e virei branco. Por quê? Eu tinha sarda por todo lado e elas desapareceram, porque não está tomando mais sol. Entende? Então, o negócio é sério. Eu estou todo branquinho. Eu estou até melhor do que era, porque era aquele negócio que em Minas Gerais falava que eu era soprado de cobra, que a cobra chegou e fez... Então fez aquela porção de sarda. Eu não tenho mais sarda do jeito que eu tinha, entendeu? Isso tudo desapareceu. Isso é da época agora. Agora, as energias. Você está perguntando aqui, poderia esclarecer se mexer com energia ajuda a retardar o envelhecimento? Nós fizemos aí, com um médico especializado, etc., no SCP-2, um levantamento do negócio, foi feito até exame de sangue, peso, uma série de condições. Então, o doutor Pova, Hélio Pova, ele chegou à conclusão que durante o problema, aquele período que a gente está em transe, exteriorizando energia, não há o processo dos radicais livres nem de envelhecimento. A pessoa para com o envelhecimento. Então, por exemplo, no meu caso, como eu mexo com energia todo dia, pode ser que a minha disposição seja devido a isso. Agora, junto com isso, tem os paramicrochip, o processo de macrosoma, isso tudo também pesa na balança. Eu acho que, no meu caso, tem uma série dessas condições. Outra coisa, a minha irmã, que está viva aí comigo, ela está com 93 anos, está passando para 94, e ela está lúcida. O meu avô, que era o pai da minha mãe, foi o que viveu mais, ele morreu com 94 anos. Agora, o que se passa? Ele já estava com Alzheimer, mas ele teve uma vida muito acidentada. Então, do ponto de vista de genética, tem alguma coisa da minha família que ajuda também nessa questão. Eu estou falando tudo para a pessoa ver como é que é. Agora, o que eu vejo é o seguinte, é a minha disposição com o processo de energia, que é a base de tudo. E o meu processo de ser organizado em tudo que eu faço. Os caras acham que eu sou até monk, quer dizer que eu tenho toque, essa coisa toda. Tudo é besteira, não tem nada disso. Eu não sofro com nada que eu faço, pelo contrário, eu me sinto bem. Vocês sabem que eu geralmente estou aqui fazendo piada todo dia. Então isso é o meu jeitão. Cada um tem seu temperamento. Agora aqui o outro. No DAC para fenomenologia, página 95, poderia explicar? Aqui eu digo o seguinte, o exemplo do outro é o de que você pode mais afetar você. A minha biblioteca pessoal, constituída com milhares de obras sobre parafenômenos a partir de 9 anos de idade física, ficou pequena quando encontrei, observei e compreendi mais de perto, extrafisicamente, a serenona monja. Perdi de imediato o interesse em dezenas de valores humanos perecíveis ante novas visões mais panorâmicas, abrangentes e cosmofisiológicas. A partir dessa premissa, importa procedermos racionalmente à análise das prioridades dos interesses pessoais. Então, veja, os exemplos ensinam mais do que as outras coisas. A gente tem que ver as pessoas e ver. O meu processo com a monja me ajudou demais a escolher o que seja mais essencial na vida. Isso foi uma mão na roda, é o que está me ajudando também demais. Agora, outra coisa que eu queria falar para vocês. História do Paraná, guia prático para o vestibular. No dia 28 agora, daqui 3 dias, às 19h30, na Livraria Nobel, o nosso companheiro Denis Valério Martins, ele vai falar lá no Cataratas, lá o shopping center lá da nossa cidade. A conversa com o autor e noite de autógrafas do livro dele, que é a História do Paraná. Então, vocês vejam bem, isso é agora, dia 28, às 19h30, lá. Ele vai aparecer lá. Vocês sabem quem é que é o Denis? É o da Karina, marido da Karina. Fora de série. Agora, outra coisa. Aqui, ó, material da internet para vocês.
Por que as mulheres vivem mais do que os homens? Então, o estudo japonês, que o sistema nervoso imunológico feminino passa por modificações mais lentamente com a idade. Então, elas vivem mais do que os homens. Agora, o que se passa? Eu já falei aqui que o ginossoma é superior ao androssoma, vocês lembram? Eles estão agora arranjando já as pesquisas para confirmar o que eu venho falando faz 60 anos, 70 anos, sei lá quanto. Agora, eles estão falando que a pesquisa da Universidade Médica e Odontológica de Tóquio, o sistema imunológico mais debilitado com a idade, os homens, esse processo é mais rápido. Agora, em 2011, cientistas belgas tiveram as provas de que as mulheres têm um sistema imunológico melhor do que o do homem. Quer dizer, Bélgica e Japão. Agora, é possível que o envelhecimento mais lento do sistema imunológico de mulheres reflita uma taxa geral de envelhecimento mais lenta, não que o próprio sistema imunológico estabeleça esse ritmo. Então, o processo todo é esse. Outros estudos já tentaram explicar a maior longevidade feminina pelo DNA. Agora, outra coisa, na internet, o idioma português, ou seja, a língua portuguesa, é o quinto idioma mais usado na internet, ficando atrás do inglês, do chinês, do espanhol e do japonês. O segundo dados divulgados pela União Internacional de Telecomunicações. Agora, veja, nós somos o quinto na internet. Eu já falei, desses 5 idiomas, o melhor é o português. É melhor do que o espanhol, melhor do que o inglês, etc., tudo, em matéria de comunicação. Então, vocês que estão fazendo livro aí, pensem nisso. Vocês estão trabalhando com a língua melhor, mais prática, mais objetiva, de maior poder de comunicação. Vamos pensar nisso tudo. Poder que eu estou falando? Exato. Poder melhor. O crescimento do português na internet foi de 990,1%. 990,1%. Entende? Entre 2000 e 2011. Agora, o árabe cresceu muito, o inglês deixou de crescer muito pouco, e as outras idiomas, o mandarim devido à China, etc. Tal. Então, por aí vocês vejam que nós não somos assim pouca porcaria, o negócio está ficando muito sério conosco aqui em matéria de português. Agora, outra coisa, eu quero falar para vocês que tem aqui o 3º encontro de empreendedorismo da CCCI rumo a 2035. Vai ser no dia 21 a 23 de junho, é o da Unicim, lá no discernimento. Se alguém quiser ver já os dados desde já, o processo é em junho, mês que vem. Está muito importante isso aqui. Outra coisa séria, amanhã, domingo, vocês sabem que hoje é sábado, amanhã é dia 26, hoje é dia 25. No Salão Motivação, Trabalho e Lazer do Discernimento, vai haver The Help, As Histórias Cruzadas, que é um filme do Cine Cognópolis. Eu espero que vocês apareçam lá para ver esse filme, que vale a pena, está muito bem escolhido. A entrada é franca com direito a pipoca. É tanto que eu estou esperando para falar com o Lógico quando ele aparecer, que é Boca Livre. E aí tem a sinopse do filme aí. Então, veja, isso é amanhã às 6 horas da tarde, tá certo? Então, vocês já ficam sabendo aí, todo mundo já reunido para comer a pipoca e ver o filme. Agora, eu vou falar para vocês hoje, o que acontece hoje? Hoje, às 8 horas da noite, no Teatro Barracão, na Praça da Bíblia, em Foz do Iguaçu, com 15 pratas, você pode entrar para ver a apresentação da Táhira e da Merite. A Táhira é a nossa dançarina egípcia, com a Merite, que é a nossa jiboia de casa. Agora, isso é hoje, 25 de maio, às 8 horas, Teatro Barracão. Com 15 pratas, você pode ver o problema lá no teatro. Eu espero que vocês vão lá para ver a Merite. Qualquer coisa pode pôr a mão dela, que ela é totalmente inofensiva. Sabe? A Merite parece que já leu o Homo Sapiens Pacíficos. Então, ela é doutora no assunto. Você já ficou sabendo como é que ela é. Certo? Agora, eu entrego, então, a professora Lucy para você. Por favor. Oi, Lucy, tudo bem? Tudo. Na página 9, binomiologia, na segunda linha, o binômio violência consciencial, reeducação consciencial, você amplia para mim? Violência consciencial e reeducação consciencial. Então, à medida em que se desconhece
a educação consciencial pode-se praticar uma violência, certo? E aí, à medida em que você reconhece e estuda e entende, você reeduca essa questão. Esclarecido? Dúvida? Por exemplo, eu sou uma pessoa que estou muito atrás de adquirir mais paciência. E claro que durante a minha vida, mesmo a vida profissional como educadora em todos os níveis, eu devo ter perdido a paciência, né? Então, vamos supor, aquele aluno, aquela aluna ou uma classe em que me pedia um pouco mais de paciência para que eles entendessem o conteúdo, eu atropelei a paciência porque eu corri atrás do tempo em termos de me preocupar com o conteúdo. Algumas vezes eu fiz ao contrário, mas eu posso fazer uma análise que eu deixei de ter a paciência necessária, limite, né? Porque se a gente está num trabalho, o nosso tempo de trabalho é também importante, porque eu saio daquela classe, lá vem o outro professor. Então, você tem que coadunar o seu tempo naquela classe, naquele período, para não prejudicar o espaço do outro, né? Então, eu deixei de ter paciência. E se eu reconheci a falta de paciência, à medida em que eu me tornar mais consciente daquela questão pessoal, eu reeduco. Tá, ok. Certo? Agora eu entendi. Obrigada. Obrigada eu. Lucy, Eu? página 8, teoriologia. Aí você tem lá várias teorias. Sim. E eu queria que você fizesse uma abordagem da teoria do soma enquanto instrumento pressológico, caminhando com a teoria dos radicais livres, mas eu queria uma prática sua com relação aos hormônios. O que você faz com as pausas para manter jovial? O que você assumiu da sua prática? Desde que eu me entendi como pessoa, não como consciência, porque como consciência foi ao longo, faz pouco tempo, eu já nasci com essa questão de procurar o melhor alimento que me favorecesse as questões físicas do soma e, quem sabe, até do meu raciocínio, das questões somáticas, psicossomáticas. Então, a minha vida não foi uma vida abastada, eu tive dificuldades, e havia dias em que eu saía pelo quintal, né, pela minha idade, você percebe que o tempo era muito mais aberto, muito mais franco, mas com pouca tecnologia, né? Então, eu saía à procura de frutinhas e de verduras, porque o pão e a banana não me bastava. Então, eu ia procurar, essa folhinha aqui é comestível? Ou perguntava para o dono do jardim, ou do local onde eu estava passando. Aí eu chegava em casa com aquele punhadinho de folhas ou de frutas, e aí eu perguntava, mas não dá para fazer uma salada? Então, essa preocupação eu já trouxe comigo. Talvez seja isso que você está avaliando, que eu tenha jovialidade, né? É a outra questão, é o bom humor. Então, faz do limão uma limonada. Eu trouxe e eu geral para abrir a sua possibilidade, tá? Sim. Mas eu queria sentir a sua vivência com as tecnologias de hoje. Uhum. Porque você associou o soma em relação à alimentação naquela época. Sim. Mas hoje,
com as tecnologias, você ainda mantém, por exemplo, o homem é só testosterona e a mulher é mais complexa. Você sabe que a dificuldade é maior. Com certeza. É bem maior. Mas a gente procura também fazer do limão a limonada, nesse contexto, né? E procuro, assim, aquilo que, de repente, está faltando na questão somática, aí apela para a questão mental somática, que a gente sempre é ajudado. Ou a psicossomática. Fazer assistência é um bom caminho. E eu, na medida do possível, eu estou envolvida para esse caminho. Luci. Eu? Tânia Guimarães, aqui em cima. Sim. Na página 7, fatologia, logo na segunda linha, ali pelo meio. Eu acho que você já começou a falar sobre isso, mas fala mais desse cultivo da velhice holossomática saudável. Fala mais. Fala mais. Por favor. Na verdade, a gente usufruir desse estágio em que a gente está, quer dizer, em que eu estou, de forma a pegar o exemplo de outras consciências. Eu me espelho no professor Valdo. Então, tudo que eu penso que está faltando para mim, e que eu deva procurar seguir ou fazer um esforço para chegar lá, eu também faço. Então, o cultivo da velhice, em todos os sentidos, ele ali deu um banho de loja, agora respondendo uma pergunta do telespectador, penso que sim, e se abriu para dizer como que é a alimentação dele, como que são as atitudes, o que ele faz. A gente verifica no exemplarismo. Hoje de manhã, eu estava aqui pertinho, até comentei com o professor, e falei assim, poxa, a organização do professor, como ele coloca as folhas em que ele vai utilizar, ou aqui no momento, ou futuramente, para passar isso para uma planilha, ou para algum outro trabalho, a organização dele. Aí eu me reforcei a imaginar o meu escritório. Vai lá ver. É um monte de papel, eu perco um tempo, né, até eu tirar de uma pasta aquilo que eu preciso para poder escrever. Então, eu ainda estou muito aquém dessa organização dele. Mas se por outro lado, aí eu vou fazer um dueto aí. Se for na minha cozinha, vai estar tudo em ordem. Então é isso aí, né? Você procurar no estágio dessa velhice, e eu penso que esse verbete não é só para os de terceira e quarta idade. Esse verbete também é dirigido para os jovens, para não caírem num bata-burro lá quando estiverem na terceira ou na quarta idade. Então, essa saúde holossomática saudável é que faz a gente chegar onde a gente está, ou faz a gente poder fazer uma previsão para onde a gente quer chegar. Tudo bem, Tânia? Muito obrigada. Obrigada eu. Agora aqui, a verbetógrafa. Moro com minha avó, que tem 80 anos. Ela tem muito medo de ficar sozinha, chegando ao ponto de pedir para que eu fique com ela e não vá trabalhar. Apliquei o arco voltaico nela e senti toda a energia do medo que ela carregava. Depois disso, ela não sentiu mais esse medo. Devo fazer diariamente o arco voltaico apenas quando ela se sentir nesse baixo astral? Para eu responder? Você não quer responder? Perguntou para você. Bom, né? então eu vou trazer aqui uma vivência. A minha mãe dessomou com 9,7. Quase 10 anos eu tenho para chegar lá na idade que ela chegou.
E a minha mãe também era, algum tempo antes da dessoma dela, por volta dos 80, 83, ela também passou por essa crise, né? Ela tinha medo e ela precisava muito da minha presença, né? Às vezes eu viajava e chegava no lugar onde eu estava, era o telefonema, pedindo para eu voltar. Por quê? Porque ela estava numa crise, que ela não queria nem filhos, nem noras, não queria ninguém. Ela estava precisando da minha presença. Tá bom, a gente fez até quanto foi possível. Então, aí na sua fatuística, na sua casuística, eu penso assim, você dá o máximo de atenção, porque essa atenção vai reverberar em interassistência, tanto para você quanto para ela, porque o professor Valdo também já nos fez entender que quem deve são os filhos e não os pais, né? Então, essa interassistência, ela é necessária, seja com a presença, seja com os pensenes que você pode oferecer a ela. Eu também fazia o seguinte, à noite, quando ela já estava deitada, minha mãe, eu chegava perto da cama e conversava com a consciência, né? E a dessoma dela, tanto para mim quanto para ela, foi uma reconciliação. Agora, fazer o arco voltaico também é um instrumento que favorece todo esse processo. Como fazer para conciliar a idade cronológica com a idade mental, quando o corpo não é mais o mesmo e você não se sente com a idade que tem? É difícil. Eu estou vivendo isso, né? Mas a gente tem que baixar a bola, né? A gente tem que trabalhar, com certeza, ultimamente, a início me sinto assim, baqueada, desanimada, porque o soma não acompanha o nosso estado geral ou o nosso estado holossomático, né? E considere isso na medida do possível de cada um, né? Então, é você baixar a bola e saber que vai chegar o momento e que as dores vão aparecer e que você tem que procurar a tecnologia, né? A medicina e fazer aquilo que está sendo solicitado, né? Um tratamento, a medicação. Eu, por exemplo, não tomo medicação assim como eu vejo muitas pessoas tomarem. Eu apenas tomo aquilo que é necessário, omeprazol, eu sou viciada, vamos considerar, não passo sem o omeprazol, para evitar o refluxo, e tomo um complexo vitamínico e nada mais, a não ser nos meus momentos de crise, em que eu procuro a medicina, os médicos, e eles me dizem, olha, você vai tomar tal antibiótico. Você vai ter, um mês atrás, eu tive que tomar uma batelada de antibiótico, porque tinha um gatinho aqui no meu peito, e para combater, entre aspas, combater o gatinho, tive que tomar antibiótico. Então, eu acho que é nessa medida. Professor, existe um ilusionista na Inglaterra, conhecido por Dynamo, que, dentre outras, atravessa vidro como se fosse o vidro não existisse. Modifica a tatuagem, muda a posição de marca de bronzeamento das pessoas que ele aborda. O senhor poderia comentar? Olha, ilusionista é ilusionista, muita tapiação, precisa de ver com calma. É o processo do Mandrake. Isso aí é prestidigitador. Eu não entro, precisa examinar o cara e ver quais os truques que ele usa. Professor, pratico Kung Fu há 5 anos, pacificamente, na condição de atividade física, e pretendo nunca entrar em briga. Comecei a fazer TENEPS há 2 meses. Nos últimos 2 dias tenho tido visões durante a TENEPS em que luto com a consciência de um conhecido
que dessomou há 6 meses. O senhor poderia falar sobre artes marciais e a minha condição? Olha, eu vou falar uma coisa a mais. Pelo que eu vejo, você é da minha terra, né? Você tem que honrar Monte Carmelo. Ele está aqui falando que é Monte Carmelo, Minas Gerais, é da minha terra. Então, agora, vamos pensar uma coisa. Deixa esse negócio de Kung Fu. Quando você puder, você arranja uma esteira aeróbica. Aí você vai gastar mais tempo com essa besteirada. A esteira vai colocar você em dia, sem problema. E você vai ter um holopensene, uma atmosfera de vida muito melhor, mais pacífica, mais natural. Agora, o que é que se passa? Junto com isso, você já está praticando a TENEPS. Vai ajudar a sua base intrafísica com a esteira aeróbica. Agora, outra coisa, você fazendo com a esteira aeróbica, você vai economizar seu tempo. Você está em Monte Carmelo. Monte Carmelo é muito tranquila a vida aí. Então, o que você pode? Que tal você começar a escrever um livro sobre as bobagens que você já fez e as coisas boas que você já fez? Vamos colocar isso, você vai ter mais tempo. E seria o máximo. E esqueça esse negócio de arte marcial, que é besteira. Só de falar marcial quer dizer guerreiro, é bélico. Tudo que diz respeito a marcial é guerreiro, bélico. Então, para com isso e entra no Pacíficos. Agora, qualquer coisa, tem um livro que eu escrevi, que é o Homo Sapiens Pacífico. Se você quiser, vem aqui, que é preciso de ter gente da minha terra de vez em quando aí, para a gente conversar. Vamos ver como é que estão as coisas, para a gente matar a saudade. Eu deixei Monte Carmelo, eu tinha 12 anos, faz só uns 70 anos, né? Mas agora, o que se passa? É interessante você vir aqui, que eu tenho até uma irmã que saiu daí, tenho uma sobrinha que morou até há pouco tempo, faz alguns poucos anos que elas deixaram Monte Carmelo, agora não tem mais parente nenhum direto lá dentro. Então, seria bom você aparecer aqui para você fazer os nossos laboratórios. Ele que pratica Kung Fu com essa situação, vai ser interessante fazer o laboratório. Como é que fica? Outra coisa, ele está com a TENEPS. Quer dizer, um tenepsista em Monte Carmelo, isso é um negócio muito sério. Monte Carmelo é lugar de muita energia, sabe? Eu nasci lá, sei como é que é. Eles acham que é o lugar que tem a melhor argila do mundo, porque todo o processo de cerâmica de Brasília foi de Monte Carmelo. Fizeram uma buracada danada, agora que eles estão tapando os buracos lá que fizeram, de tanta argila que tiraram de lá. Agora, se o cara é de lá, precisa de saber dele, né? Se ele nasceu lá, como é, o que ele está fazendo, como é que está a situação. Qualquer coisa, vê se aparece por aqui, para a gente, vamos dizer, atualizar as fofocas, e a gente dá um banho de loja também por aqui. Caio, aqui. Na questionologia, você coloca que o questionamento de mantém a saúde holossomática visando sustentar a autoproexis. Quais ações comportam? Gostaria que você falasse uma ou duas ações suas que você comporta aí no seu dia a dia para manter essa saúde holossomática. Então, Caio, penso que a pensenidade é um fator, é um instrumento de grande auxílio para a gente se manter com mais equilíbrio ou manter a saúde holossomática. Aí, naquela simplicidade, não pense mal de ninguém. Começa por aí. De repente vem um pato pensene como resultado de uma análise, de uma crítica que você mesmo está fazendo, seja para você e voltado para você, e isso acontece. Para mim, atualmente, acontece muito isso. Eu estou fazendo alguma coisa e outra vez, né? Então, para que esse outra vez? Você está se autoculpando. É um auto-pato pensene. Pior ainda é quando você percebe uma atitude de uma pessoa, dos nossos próximos, principalmente, em que a gente está no mesmo barco e você cai e já avalia aquilo. Para com isso, né?
o nível de cada um é o próprio. Então, a gente procurar essa higiene pensênica é muito importante. Eu não vou dizer para você que sempre eu faço, à medida de que eu percebo, eu corro atrás, sabe? E valorizar o inverso, né? Ou que legal que eu já não estou daquela forma. Ou que legal, aquela pessoa cresceu. Você já não está patopensenizando no trafar. Você já está pensenizando no trafor. A conscienciologia nos dá essa possibilidade. Então, a gente tem que aproveitar isso. Senão, não está valendo a pena nada. Sair de lá, vir para cá, e daí? Escrevi um livro e não estou botando em prática? A reciclagem é muito importante. A pensênica, né? E, na medida do seu possível, também ampliar a questão da interassistencialidade. Saber aceitar as suas fraquezas, transferir essa fraqueza num trafor de poder ajudar o próximo, né? De alguma forma, de alguma maneira, né? Eu acho que é isso. Lucy? Eu? Aqui na parafatologia, na 4ª linha, você poderia expandir a holobiografia pessoal fecundando o macrosoma? Então, para mim, ainda é difícil eu chegar ali no meu passado, seja o pretérito logo aqui ou os anteriores. Mas já vislumbro algumas coisas. Eu já vislumbro isso, né? Durante a EQM, eu tive essa oportunidade e quero aqui, mais uma vez, reafirmar que eu estava lúcida, né? E eu aproveitei para poder escrever o primeiro livro. Então, o macrosoma, associar a holobiografia em detrimento, em favorecimento ao macrosoma. Algumas pessoas já, aqui da CCI, já colocaram para mim a possibilidade de eu ter macrosoma. E a primeira vez que eu ouvi, através da fala do professor Valdo, a palavra macrosoma, ela me chamou a atenção. Então, eu estou pesquisando. E isso para mim. Agora, à medida do possível, cada um de nós procurar estudar esse tema, macrosoma, e poder se engajar em se descobrir, né? Ou para agora, para essa vida, ou quem sabe, numa próxima, a respeito dessa capacidade de se ter macrosoma. Lucy, tudo bem? Na página 8, lá em Colegiologia, na primeira linha lá, o colégio invisível dos pacifistas. Acho que tem um acento ali, né, no I que não... parece que tem um acento, sim. Acho que não precisaria, né? Isso. Outra coisa, lá na página 10, em hominologia, a primeira lá, o Homo sapiens reeducator. Se eu não me engano, ali também é com T. Ah, tá certo, já foi corrigido. Já foi, né? Aí eu queria te perguntar também, aproveitando ali em caracterologia, aí é o último item lá, priorização. Como é que você trabalha, Lucy, o seu processo de priorização dentro desse processo da velhice assumida, com alta experiência de vida, sabendo atribuir mais priorização mesmo, né? O que é o essencial, o que não é, entende? Porque isso para nós ainda jovens, até certo ponto, é uma dificuldade maior. Como é que você vivencia, o que você pode ajudar a gente nesse sentido? Otton, você botar em prática a tua maturidade já vai te dar um encaminhamento para você definir as suas tarefas prioritárias. E hoje, né,
já quase chegando na 4ª idade, eu faço isso, né? Às vezes isso fica um pouco difícil, porque eu estou longe dos meus familiares, o núcleo familiar, mas também é priorização o atendimento assistencial ou interassistencial para eles que estão longe. E aí eu procuro, nessa priorização, tá, escrever, assistir às tertúlias, seja pessoalmente aqui no tertuliário, seja em casa. Por quê? Porque, às vezes, eu estou priorizando o meu tempo relacionado ao meu soma. E aí eu deixo de estar presente aqui para eu poder atender, né? Porque eu tenho que dar conta de toda a tarefa que, infelizmente ou felizmente, coube a mim, né? Eu escolhi isso, né? De ter as tarefas domésticas, de ter as tarefas que fazem parte do meu pé de meia, né? De manter o equilíbrio. Então, são esses os pontos em que me definem o que é mais e o que pode ser deixado para amanhã, para a semana que vem, né? E também eu priorizo esse bem-estar de fazer viagem. Para mim é muito importante eu deixar o meio físico, o meio cultural onde eu esteja, para ampliar, para sair do contexto e poder me enriquecer com as observações que eu faço. Então, isso tem a ver com o que você... Eu vi que você colocou lá na códigologia, o código pessoal do bem viver, é isso daí. Isso mesmo, é o processo. Isso mesmo. Então, diz para mim um pouco, Lucy, como é que funciona a sua rotina intelectual na escrita? Como é que você trabalha? Olha, eu tenho me dedicado mais à leitura. Por quê? Porque o meu próximo livro, ele vai versar a respeito da produtividade nessa fase da vida em que eu me encontro, né? Quase 4ª idade. Então, para isso, eu não sou. Eu sou apenas educadora. Então, para eu botar no papel, né, algumas coisas, e o meu público, tem outra questão aí no meio. O meu público-alvo não é somente a CCCI. O meu público é a massa crítica, né? São os estudantes, em que eles vão se preparar para, né? E aí eu tenho que ler bastante, embora o meu mega pensene nesse próximo livro seja abrangente a holossomaticidade. Então, eu estou lendo bastante. E à medida em que eu estou lendo, vêm as ideias, e aí eu vou colocando, né? Porque eu tenho uma batelada de livros que falam sobre a longevidade, e os estudiosos aí sabem que a maioria deles, com exceção do Povas, trazem muita receita. E eu quero fugir disso. Eu quero trabalhar a questão dos veículos, da holossomaticidade, né? Para o indivíduo chegar. Esse verbete já é uma parte, um capítulo que eu vou abranger no livro. Então, é isso que eu estou fazendo. No DAC Leiturologia, página 95, o senhor escreveu que existem os leitores atentos e desatentos. Os desatentos têm quais características? Eles leem devaneando, pensando em outras coisas? Sim, mas não é só isso. Quase sempre o desatento, ele não faz anotações, ele não faz registro, os apontamentos. Ele não segue a leitura com naturalidade. Outra coisa, ele não costuma fazer revisão do livro que ele lê.
Isso também mostra que ele não tem detalhes em matéria de abordagem mais profunda daquilo que ele analisa. Então, o processo todo é aquela pessoa que não é um exegeta, ele não é um analista da história para valer. Então, não é só o devaneio, é o processo da desatenção propriamente dita. Agora, isso é uma pena, porque a leitura só é boa se ela tem registro, anotação. A pessoa, se o livro é dela, ela pode riscar o livro à vontade e, ao mesmo tempo, fazer anotações em separado. Isso aí é que aumenta o problema da leitura, a profundidade da cognição, do conhecimento e a extensão também das pesquisas da pessoa. Agora, outra. Na Economiologia, página 96, poderia explicar sobre a importância do pé de meia pessoal desde cedo? No país que até há pouco era feita a poupança e sem educação financeira, de que maneira podemos incentivar as crianças, jovens e até muitos de nós sobre a necessidade primordial desse pé de meia? Eu acho o seguinte, o pé de meia é um assunto que todo mundo devia se preocupar. E quanto mais depressa a pessoa alcança esse pé de meia, para ela não pensar mais em dinheiro, é o ideal. Agora, eu geralmente, numa vida de 70 anos, hoje o povo está vivendo 100 anos, mas numa vida de 70 anos, até os 35 é o preparatório. Dos 36 aos 70 é aquela da realização. Então, o que se passa? O ideal seria, em 70 anos, a pessoa chegar aos 36 já com o pé de meia já fixado. Isso é possível. Agora, o que se passa? Ela tem que arranjar um pé de meia que sirva para atender às suas despesas e aquilo que ela tem prevista na sua situação. Hoje em dia, se a pessoa fizer isso, começar com pouco dinheiro, ela pode chegar num certo montante, que ela vai ter uma carteira diversificada de investimento, que permite a ela ficar totalmente com independência econômico-financeira, sem precisar depender de pessoas, de instituições ou qualquer coisa nesse sentido. Isso aí coloca a pessoa liberada, livre. Uma das coisas mais sérias que tem é a libertação disso. Ela não precisa ser bilionária, mas ela arranja algum dinheiro básico, que aquilo serve para o resto da vida, ela não pensar mais naquilo. Eu, desde até os 36, eu tinha problema com dinheiro, porque muita coisa que eu arranjei, depois eu doei tudo. Aos 34 anos, eu só conservei um apartamento. Que daquele apartamento, então, no Rio, eu abri mão de tudo mais. Mas depois, então, eu comecei a trabalhar no meu consultório, aos 36 eu já tinha o meu pé de meia, pela primeira vez feito, para não pensar mais nisso. Então, desde os 36 até agora, aos 81, nunca mais pensei em dinheiro. Entende? Não sou bilionário, não sou nada disso. Eu tenho aquilo que eu preciso para os meus processos. Agora, acho que o pé de meia deve ser feito, com o passar do tempo, em imóveis diversificados, quando a pessoa puder alguma coisa, e também em ações e outras coisas nesse sentido. E é preciso dela, às vezes, ter também no banco, em algum lugar de segurança, uma caixa de segurança no banco, alguma reserva para as eventualidades, contratempos, imprevistos que a vida traz para a gente. Professor, gostaria de saber o que poderia fazer para emagrecer, pois peso 130 quilos e tenho 30 anos. Já tentei de tudo para emagrecer, dietas, espaço, educação alimentar, personal trainer e psicóloga. Cheguei até a fazer todo o procedimento para a realização da cirurgia bariátrica, mas desisti um pouco antes. Tenho muita facilidade para emagrecer, porém, por mais que tenha muita vontade de emagrecer, não consigo manter o foco por muito tempo e nem a força de vontade. Luto contra a balança desde a infância e sou muito ansiosa. Há alguns anos desenvolvi pressão alta e hipotiroidismo. Meu umbigo chakra deve estar todo obstruído. Sinto muita dor na nuca. Será que minha obesidade tem a ver com extrafísico? Olha, esse negócio aí é preciso examinar você, né? 30 anos, 130, é preciso examinar. A primeira coisa, esse negócio você falou que você teve em spa, mas o ideal seria você ir no lugar e arranjar uma enfermeira casca grossa, essa de campo de concentração, que possa tomar conta de você para ver tudo que você coloca na boca. Porque se fizer uma dieta durante alguns meses, você vai emagrecer. Não tem jeito, todo mundo é assim.
Agora, outra coisa que precisa ser examinada. Precisa examinar a sua constituição física do seu ginossoma, para ver se você tem, se você é macroesplâncnica, se as suas vísceras são grandes, etc. Tal, que aí não tem jeito de você chegar nunca ao meu peso, entende, de 78 quilos. Você não vai conseguir uma coisa dessa, porque se as vísceras são grandes, você é macroesplâncnica. O peso é sempre maior e a pessoa é grandona. Então, para isso, teria que examinar você com mais calma, para ver isso aí com calma. Agora, o que eu vejo é o seguinte, o que falta em você é um negócio que a gente faz assim, ó, na cara, chama vergonha na cara. Então, vergonha na cara, você tem que arranjar aí uma enfermeira militar para tomar conta de você, para não deixar nada entrar na boca. Agora, veja, há umas perguntas cretinas que você não falou nada, mas é no caso de perguntar. Você come chocolate? Você come sobremesa? Você come doce? Como é que é esse negócio? E como é que é comida italiana? Como é que é? As massas? Como é que nós... Tudo isso teria que ver com você. Agora, você me perdoa, 130 quilos, mesmo que você seja macroesplâncnica, pode diminuir um pouco isso aí. Uma outra coisa, eu quero só te lembrar. Com 130 quilos, eu não vi ninguém chegar a 100 anos, tá? Todo mundo morre prematuramente. Pensa nisso. Se você não está cuidando da vida, você não está dando valor para isso. Agora, o ideal é você emagrecer e fazer alguma coisa útil na sua programação existencial. O que eu estou vendo aí que falta é isso. Porque se tivesse, você já teria se mexido, não estaria desse jeito. Outra coisa, sobre hipotireoidismo, isso faz parte do serviço, que hoje está na moda esse negócio de hipotireoidismo. Isso é fácil de segurar a barra. E pressão alta, eu não vejo que isso aí mata a pessoa assim, sem mais nem menos. Fazem exatamente 53 anos que eu estou com pressão alta, e olha aqui como é que eu estou. De modo que, vamos devagar com a dor. Você de Manaus, se você aparecer por aqui, eu vou dar uma geral em você, para te ajudar, no meu ponto de vista, se você quiser. Professor, sinto constantemente carência sexual. Tenho namorada, mas como trabalhamos e estudamos, fica difícil manter a frequência de relações sexuais. Sinto que meu nível de carência é bem maior do que o dela. O que posso fazer? Ou quais técnicas posso utilizar para amenizar essa situação? Você deve usar estado vibracional e pensar mais em alguma coisa útil e esquecer do corpo. Sexo é um processo de bicho do corpo, sua consciência não tem sexo. Então, observa bem o que é isso. Aí a abordagem sua que não está boa. Você não falou a sua idade. Quanto mais jovem a pessoa, mais ela sente isso aí que você está sentindo. Com o passar do tempo, essas coisas vão amainando, vão melhorando. Professor, entre as consciências, quem é menos patológico? Os paracomatosos, os que correm desvairados de um lugar para outro, os submissos que dizem sim, senhor, aos assediadores, os que permanecem entre os parentes sem perceber que lhes somaram, ou os mega assediadores que já conseguem usar a racionalidade, mas ainda estão mal intencionados. Não, de todos eles, o mais patológico são os mega assediadores. E os menos patológicos são os paracomatosos, que já são mais para lá do que para cá. Quer dizer, eles não têm uma vida muito comum. São piores do que os autistas. Eles estão muito vegetais dentro do processo extrafísico. Esses é que são os piores. Agora, o pior da história é que, mesmo quando uma pessoa dessa chega perto de uma, quer ser uma consciência, chega perto de uma consim, ela pode prejudicar a consim, devido ao processo das energias. Então, isso é que nós chamamos que são aquelas consener, que é a consciência que ela tem, vamos dizer, ela é ávida pelo processo de energia. Então, ela é energivora. Consciência energivora. Então, ela quer chupar a energia da outra pessoa. É um vampiro, é uma vampirizadora. Essas aí existe muito, é muito comum e é preciso ver com calma. A maioria das pessoas que chegam aqui e começam a falar, estão sentindo alguma coisa na nuca, isso e aquilo, um desconforto, uma dor, um negócio que está mexendo, alguma coisa que é na nuca, a maioria tem consciência energívora perto dela. Esse é um tipo de assédio. Isso aí é muito comum. Agora, gente, eu devolvo aí a nossa professora Lucy para vocês. Pode falar. Lucy, parabéns pelo verbete, está muito bom, bem completinho.
Eu queria que você expandisse um pouquinho essa questão no detalhismo, a efeitologia. Quando você fala o efeito lamentável da velhice autista. Achei interessante esse termo. Uhum. Onde que... No final da folha, da 8. Sim. A imagem negativa da velhice veiculada pelos meios de comunicação, podendo gerar efeitos negativos. Não é esse? Então, um pouquinho antes, mas está dentro dessa ideia aí da velhice autista. Ah, tá. O efeito lamentável da velhice autista. Então, você chegar na velhice de uma forma muito fora da casinha, pensa bem. Então, a pessoa sabe que está, né? Existe uma amiga me contou o fato que a pessoa de idade 83 caiu, fraturou e está com Alzheimer. Então, no estágio em que ela está, está tudo certo, está tudo bem. Por quê? Porque aquele momento é de autismo. E aí está tudo certo, está tudo bem. Ao contrário, é o que eu estou defendendo aqui, né? Que a velhice assumida, quer dizer, o ancião, a pessoa na terceira, na quarta idade, saber da sua situação, de ter aproveitado, preferencialmente de ser intermissivista e assumir o fato. Se colocar à disposição da CCCI para trabalhar a sua liderança, seja na forma em que ela puder, né? Escrever um livro, dar aulas, ser um exemplo, embora esse exemplo não seja completo, né? Não tenha um completismo, mas a pessoa ser um destaque. Alguém chegar e falar assim, pô, quando eu chegar eu quero ser, né? Ou semelhante, ou igual, ou melhor do que você. Então, é nesse sentido que eu fiz o comentário. O autismo realmente fica a desejar, é uma patologia, né? Então, estar fora da casinha... Eu acho assim, a questão da velhice autista, né? Isso que você fala, quando a pessoa está lúcida sem nenhuma doença, né? Essa Sim, é a sua consideração. Exatamente. Isso. Então, o exemplo que eu citei, a Alzheimer pessoa está fora de uma forma fisiológica, né? Agora, a pessoa está fora da sua consciencialidade. Ela não se percebeu consciência, ela não se percebe no papel em que ela pode, né? Em que ela pode desenvolver, em que ela pode desempenhar, considerando, inclusive, aquilo que o Otton perguntou, né? O contexto. Então, dentro daquele contexto, eu tiro um percentual para fazer o que eu posso fazer. Porque, muitas vezes, o querer não é poder. E o poder não é querer, né? Então, é nesse sentido. Muito bom. Quer Obrigada. acrescentar alguma coisa? Você Não, que é acho que... especialista no assunto. Não, acho que está ótimo. E aí, assim, a gente está até com a Apex, está em parceria com o Longevitar, e nós vamos ter um balanço existencial para a terceira idade. Uhum. Isso vai ser finalzinho aí de novembro, então a ideia é justamente essa, assim, chamar para lucidez, né? Vai divulgar também, né, fora aí da CCCI, então é uma grande oportunidade para estar expandindo isso, né? Que bom, que bom. Obrigada. Lucy, você está dando exemplo, assim, na sua idade, você está lúcida, ativa, trabalhando mental soma, e você pensa que a sua EQM contribuiu para você dar uma viragem na sua vida e tá com a disposição que você tem hoje? Foi o upgrade, né?
Como que foi essa experiência? No meu exercício de vida, a minha primeira EQM ocorreu por volta dos 38, 39 anos de idade, né? Até então, penso que eu fiz uma assistência de uma forma muito pessoal, muito intuitiva, e a partir da EQM foi o safanão que os amparadores me deram. Falaram assim: menina, acorda, veja onde que você está, veja o que é possível. Então, a EQM, embora seja, né, um traumatismo, ele foi para mim um traumatismo consciencial, né? Me acordou. Eu preciso, durante a primeira EQM, eu refleti que eu tinha alguma coisa a mais a fazer. Você teve mais de uma? Eu tive duas. Duas? É. Uma foi complementando, a segunda foi complementando a primeira, né? Oi? Acordar mais, ou alguma outra coisa. Bom, enfim, a primeira EQM, ela foi completa para mim, né? Todos os fatos e os parafatos que montam uma EQM, eu passei pelo evento, durante o evento. Então, imagina eu, no contexto onde eu vivia, né? A família e mais a mesologia, de repente podia me puxar para o contrário, desviar a minha proexis. Então, foi um prêmio que os amparadores me deram, né? Então, antes disso, você já conhecia a Conscienciologia? Não você conhecia. veio conhecer depois da primeira. A primeira. Conscienciologia, ela foi divulgada em 84, né? E a minha primeira EQM foi em 72. Então, certamente, eu estava perdida no planeta, né? E devia, né, de ter a necessidade, eu precisava de reconhecer os cons, e eles estavam no meio de campo, perdidos. Então, foram 10 anos depois de 72, em que eu encontrei, né, as questões da conscienciologia grafados, e eu pude perceber através de do primeiro curso, de uma palestra. Eu fiz, antigamente era P1, P2, P3, e assim foi CP1, P4, CP1 e CP2, foi, entendeu? E foi a minha boia, né? Tá. A Cris, outro dia, me fez um comentário que durante as viagens, e as 2 últimas foi no mar, né? E o que eu tinha que pesquisar, o que é que o mar tem a ver comigo, ou o que eu tenho a ver com o mar. Mas assim, foi uma boia, a primeira EQM, onde eu pude ser resgatada. E a segunda foi depois de já ter conhecido a Conscienciologia? Não, foi antes também. Antes também. Então, foi o tempo de uma década para eu tomar conhecimento, né, da teática da conscienciologia, porque eu resgatei a minha consciencialidade na primeira EQM. Que eu tomei conhecimento que nós não somos só o corpo físico. E o que foi que mudou da Lucy antes e depois das EQMs? Que proporcionou essa mudança? Assim, eu radical? gostaria de repente, cada um refletir. Eu estou aqui há 14 anos, né, que quem me viu e quem te vê, né, está aí disponível. Mudou muito mesmo. Então, eu estava dizendo assim, que eu fazia a assistência enquanto eu trabalhava como professora, em todos os níveis. Mas era de uma forma ainda deixando
a desejar, né? Então eu não tinha o conhecimento. Hoje eu já tenho conhecimento do que é fazer uma assistência, né? Eu já pratico a TENEPSE há mais de uma década, 16 anos, e eu acho que mudou muito, muito mesmo. Né? Eu ter deixado, presta atenção, no meu contexto de filha de descendente de árabes, eu ter deixado a família, e isso pega no pé de todos eles, né? E estar aqui em Foz do Iguaçu. Né? Então, só isso já foi o pulo do gato. Luci, na página 9, mitologia. Você poderia comentar os 3 últimos mitos? O mito da inutilidade, da incapacidade de aprender e da assexualidade, né, que são mitos ainda muito comuns na SOCIM, né, até para ajudar esse pessoal. Isso mesmo. Primeiro, o mito que você não pediu, mas eu gostaria de falar, é o mito do isolamento social. Muitos velhos, muitos anciãos se colocam, né, a par do grupo, né? A parte do grupo, talvez pelo contexto afetivo mesmo, né, da família, dos amigos. Então, é um mito, isso a gente tem que trabalhar para que não se mantenha esse mito. Né? Desculpa, eu vou trazer o meu exemplo. Né? Eu moro sozinha, eu tenho a comunidade à minha disposição, porque a comunidade já me demonstrou que eu sou bem aceita e que a comunidade, de alguma maneira, a comunidade está de braços abertos para me favorecer em algumas situações. Então, já é um exemplo. Então, ninguém vive sozinho, mesmo porque a gente tem os amparadores ao nosso lado, a gente também tem os assediadores e que a gente tem que se driblar deles, né, e de fazer uma assistência. Então, isso é um mito que precisa, como você aí reforçou, precisa ser acabado, né? E o mito da inutilidade no mesmo sentido, né? A gente pode assistir a quem precisa, seja uma assistência tarística ou uma assistência de TACOM, na medida em que a gente pode, em que a gente perceba. Então, isso não existe. O mito da incapacidade de aprender. Eu coloquei em algum momento aí que a tecnologia para as pessoas de mais idade, às vezes bate como uma dificuldade. Para mim, ela bate, né? Eu consigo digitar. Word, deixa comigo. Mas, se eu tiver que fazer uma tabela, eu tenho que pedir para o meu vizinho da frente, ou do lado, ou do outro, e estar à disposição, ou fazer um curso, para não estar incomodando. Às vezes, eu os incomodo, porque é ali no ato que eu preciso, né? Então, se eu tivesse feito um curso, aos 60, aos 70, ou agora, a um pouquinho depois dos 70, eu não estaria na dependência de. Então, é esse mito da incapacidade para aprender. Não existe isso. A gente aprende em qualquer sentido, em qualquer idade, né? Eu aprendi dando aula, e eu aprendi com os alunos, eu aprendi com uma criança, né? Que num foco tal, ela me mostrou porque eu estava aberta e que isso não é possível. Quer dizer, é impossível você deixar de aprender quando você tem vontade. E o outro mito é o mito da assexualidade.
O professor Valdo agora respondeu uma questão aí, falou que o sexo ele é decorrente de fatores hormonais, então é de acordo com a tua necessidade, você é jovem, você necessita mais. Agora, na terceira e na quarta idade, o sexo ele fica menos, muito menos. Mas se ele se aflora, aí volta para o igual, como a Rosa está dizendo, né? Ou você passa a entender mais quando você lê, quando você pesquisa a respeito, ou quando você trabalha com o estado vibracional. Então, tudo são mitos. Tudo bem? Quem perguntou? Keiko? Entendeu, Keiko? Luci. Esclareceu? Luci. Eu? Aqui. Uhum. Aqui. Eu achei interessante que no final do verbete você dá uma filmografia específica. Oi? No final do verbete você Sim. dá sugestão de 2 filmes na Sim. página 11, Uhum. que são clássicos do cinema americano. Isso. Eu queria lembrar 2 filmes que são mais modestos, são filmes franceses. Um é Minhas Tardes com Marguerite, um filme de 2010 que o Gerard Depardieu contracena com uma atriz que até faleceu depois desse filme. E o outro é Conversas com Meu Jardineiro, de 2007. Esse filme eu assisti também, Pois é. Eu queria lembrar, porque eles são 2 filmes muito simples, onde há uma sabedoria que emana de uma velhice simples, né? Anônima. Bastante interessante. Muito só uma bom. lembrança. Luci, eu percebi que no verbete você usou várias vezes a palavra reeducação. Reeducação, reeducar, alguma coisa similar a isso. Qual que é a importância que você vê dentro da velhice assumida? E se você pode trazer para enriquecer exemplo pessoal? Você pode repetir, por gentileza? No verbete, em vários momentos, aparece Sim. a palavra reeducação. Sim. Né? Qual que é a importância que você vê dentro do verbete da velhice assumida? A questão da reeducação, né, que faz parte da própria reciclagem também. E assim trazer para enriquecer exemplo prático que você passou durante a sua vida. Bom, sem dúvida, a reeducação, ela é a chave para você se manter num bom humor, né? Se você não se reeduca, você se mantém no autismo pensênico e você não leva a coisa de jeito, né? Você tendo a oportunidade de chegar numa idade mais avançada, você precisa entender que você pode fazer desse limão uma limonada. O limão no sentido que, qual? O teu físico vai se deteriorizar e você vai precisar mantê-lo, né, junto ao teu intelecto, à tua desenvoltura mental somática, né, ou seja, também na psicossomática, se você puder se reeducar, se você puder fazer isso que você chamou a atenção aí, se reciclar para tal, né? Agora, meu amigo, eu acho assim, né? O que é que aconteceu? Agora mesmo eu citei a questão da EQM, que foi o meu pulo do gato, não precisa ser uma EQM, mas você se mirar no exemplo de outras pessoas que estão aí trabalhando com muita idade, vamos dizer assim, como é que chama o arquiteto? Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer, que com 100 e tororó, ele ainda era ativo. Vamos considerar, mesmo que seja na questão
física, fisiológica, né? Porque, pelo que consta, não sei, não posso avaliar, quem sabe o professor Valdo pode me ajudar, se na questão consciencial ele tinha um vislumbre, né? Eu até tive a intenção de fazer uma entrevista com ele e para colocar alguns fatos, alguns fatores no próximo livro, né? Mas, infelizmente, não tem problema. Eu ainda vou multidimensionalmente, quem sabe eu chego lá, de poder visualizar essa questão. Então, dá para a gente, sim, fazer a reeducação. Se você tem como meta você sair do seu lugar comum e dar um passinho a mais. Tudo bem? Entendi. Fala. Queria só fazer dentro da crescendiologia, você colocou crescendo, perdão, reconciliação. Uhum. Como que isso é para você? Perdão e reconciliação? Tem a ver também com maturidade, questão de... Tem a ver com tempo também. Tem a ver com a sua desenvoltura consciencial, tem a ver com a sua maturidade. Claro que a maturidade antes e depois a desenvoltura consciencial. E eu vivenciei no interrelacionamento com a minha mãe essa questão aí, sabe? Onde eu pude... Ela pôde, ela teve vontade, eu tive muita força de vontade e de fazer a reconciliação. Para você ter ideia, ela cobrava a minha presença perto dela enquanto eu estava fazendo docência no IPC São Paulo, que eu a deixava no período da meio-dia e meia, até as 3h, 3h30, e ela dizia, poxa, você foi lá, não sei aonde, mamãe, mas eu fui para fazer isso, para fazer aquilo. Ela falava, tudo bobagem, tudo bobagem. E quando eu estive na televisão, ela deixou de me entender como a filha. Ela passou a me ver como uma protagonista, como uma artista, sei lá o quê, né? Sim. Porque eu estava na televisão e debatendo as questões da conscienciologia. E ela passou a entender isso. E aí houve o perdão da parte dela e a receptividade da minha parte. Então, é uma questão da maturidade consciencial junto à sua desenvoltura, né, consciencial. Entendi. Obrigado. Luci, você, no contraponto aí com a outra pergunta anterior dele da reeducação, na página 8, com a última efeitologia, você coloca assim, a imagem negativa da velhice veiculada pelos meios de comunicação, podendo gerar efeitos negativos na autoestima do idoso. Sim. Você pode ampliar isso? Claro. Com raras exceções, os meios de comunicação, eles elevam a presença do idoso, né? Exemplificam a presença do idoso. E como isso é caso comum, né, na própria família ou nos meios sociais, o idoso ele fica meio à parte porque algumas vezes eles não se cuidam, eles não cuidam da sua própria aparência, eles não se preocupam com o lado racional, né, cultural, porque o idoso, hoje com 80, 70 e 90, eles passaram por uma vida, né, comum. Eles não tiveram a oportunidade, na sua maioria,
de passar pelo curso intermissivo, né? Então, os valores dessas pessoas estão aí na SOCIM, de uma forma banal, e a própria mídia, em vez de enxergar o outro lado, né, o lado de valor das pessoas da terceira e quarta idade, ampliam, denotam programa de televisão, ou você não vê uma entrevista de gabarito com um idoso para saber do seu dia a dia. Você vê quando ele é um intelectual. Caso contrário, né? Então, não tem um programa que eleve o ego dessas pessoas. Então, cada vez mais, a autoestima do idoso fica rebaixada. Luci, aqui na sua frente. É o seguinte, nesse holopensene que a gente está aqui de balanço na terceira idade, né? Um pouco que a Cristina trouxe, você poderia falar para a gente qual que é o maior acerto e maior erro que você considera que você cometeu na sua vida? O maior erro e maior acerto. O maior erro, eu não ter caído a ficha sobre a consciencialidade. A minha consciencialidade. E o maior acerto é eu ter, depois de 38 anos de idade, me percebido como consciência. Imagina que eu fazia projeções, tinha projeções lúcidas, rememoradas, por volta dos 8, 10 anos de idade. Aí pode justificar assim, a mesologia, tá bom, mas e daí? Se eu fosse uma consciência lúcida, se eu fosse Valdo Vieira, ou parecida, né, com Valdo Vieira, poxa, né, ele com 5 anos já estava ali, né? O meu parapsiquismo também. Eu tenho muitos fenômenos parapsíquicos, eu tenho isso desde a infância. E justifica eu ter estado no curso intermissivo, né? Então, mas e daí? Quanto tempo eu perdi? Depois da primeira e da segunda EQM, eu levei mais 10 anos quebrando a cabeça, indo para lá e para cá, né? Borboleteando, até que um dia, em 94, eu cheguei na conscienciologia. Então, como é que eu vou qualificar isso? O tempo, a falta de oportunidade, a mesologia, não. É a consciencialidade mesmo. Então, a consciencialidade, para mim, foi um grande trunfo, mas o que lá atrás me fez perder tanto tempo? Penso que foi a maturidade, né? Eu chegar somente naquele momento, ou eu concluir, às vezes eu concluo assim, não adianta, gente, o estágio da maturidade é devido àquilo que você merece, ou daquilo que você da sua competência. Eu coloquei ali em algum lugar a competência. Então, a competência só vai chegar quando você estiver preparado. Então, não adianta eu querer ser Valdo Vieira. Valdo Vieira é Valdo Vieira, eu sou eu. É o meu caminho, é o caminho de cada um. E a gente não ficar se martirizando, porque não tem que entender que o tempo é o seu tempo. Luci, respondi? Obrigada. Parabéns pelo seu verbete, né? Muito obrigada pela sua bacana. presença e de todos. Tem várias coisas interessantes que aparecem no seu verbete de muito proatividade, né? Que é bem a sua característica, assim, de reeducação, lucidez, responsabilidade, né? O sinapse mostra essa atividade sua, né? Que é uma coisa, você tem
essa vivência muito ativa sempre, né? Às vezes a gente nem acompanha, né? É bem proativo. Aí você coloca aqui que na efeitologia, página 8, segunda linha, você coloca assim: as reações sociais adversas como efeito da intolerância à autonomia do velho assumido. Isso. Aí eu te pergunto assim, existe uma inabilidade da maioria das pessoas em lidar com a velhice, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Então, como você vê isso? E a questão da autonomia é que faz a diferença. Porque a maioria das pessoas velhas, né, elas ficam na dependência. Mas existem pessoas, um pequeno número de pessoas, que possuem autonomia, né? Então, eu vou voltar a uma casuística pessoal. Agora que eu fui viajar há pouco tempo, aí algumas pessoas falavam assim, mas puxa, mas você vai viajar, e vai viajar de navio, e vai sozinha. Mas espera, pai, eu posso, né? Eu posso economicamente, eu posso com as minhas pernas, eu sei me autodefender, eu sei me comunicar. Então, por que não aproveitar isso? Então, isso pega para a maior parte. Então, é muito carinho, ou é muita dependência, a pessoa mais preconceito, que bom que você está aí, preconceito, ou assim, alguma coisa, por que não valorizar isso? Por que não dar espaço até que ela prove o contrário? Isso é bem legal. Não é? Então, e isso reflete, inclusive, nos meios de comunicação, que não exploram, uma pergunta que foi feita aí, e que eu coloquei aqui no verbete. Então, por que não valorizar, ou por que não chamar à tona? E quem sabe, até aqui, na própria CCI, isso pode estar ocorrendo. É um questionamento, né? Dar oportunidade para que aquela pessoa, se ela for tímida, mas enxergar um trafor nela e chamar à tona, né? Parece-me que só a juventude é que tem valor, né? Uma cara bonita, uma cara mais jovem, e a jovialidade não tem idade. Luci, por favor, aqui. Sim. A sua apresentação, o seu verbete, está sendo muito importante para mim, né? De um puxão de orelha mesmo, né? Essa parte aqui do mito da incapacidade de aprender é uma bela desculpa para quem não quer fazer as coisas, né? Porque isso eu vinha até agora, né, sendo a desculpa assim, para não ser professora, de falar, eu leio e não assimilo, eu não dou conta de falar em público. Então, assim, está sendo muito assistencial, realmente, a sua apresentação. Foi o objetivo desse verbete. Ô, Luci, aqui. Eu queria entender o que você quis dizer com a cultura da revigoração consciencial. Você falando aí da juventude, do vigor. Na página 10, culturologia. Tá. Então, se a pessoa assume a sua posição como consciência velha, ou como consciência no estágio de velhice, ela vai estar dando um exemplo de que que isso é possível, né? E vai derrubar a questão da ectopia de um velho, de uma pessoa mais velha, e da velhice ectópica. Isso vai revigorar a própria, vai enriquecer a maturidade consciencial de quem já está
no estágio da velhice, a última etapa de vida. Seria a pessoa imprimir uma dinâmica consciencial de produtividade? Com certeza. Apoiado nos seus trafores? Com certeza. Dentro do possível? Sim. Ela complementa a sua própria maturidade, mesmo intrafisicamente, ela estando na velhice. Uhum. Obrigada. Agora, nós esperamos, então, mais um monte de verbete da sua parte. Agora, a propósito, eu queria perguntar para o Luca, quantos anos você tem? 15. Hein? Pois é. Ele tem 15 anos, foi o primeiro que chegou aqui hoje. Beleza. Eu só esperava que ele fosse fazer, ele está prestando atenção em tudo que você falou. Agora, ele não fez pergunta nenhuma. Você fica devendo as perguntas para a próxima vez, tá certo? Mas você concordou? Ele é muito comunicativo, mas não anotou, falou nada concordou? hoje. Ele foi o primeiro a com chegar aqui tudo? hoje. Com tudo? Por que não fez? Ele está com 15 anos e está de olho em você aí desde que chegou. Mas olha, ó, vamos esperar mais um monte de seu lado. Nós começamos, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 56 assinaturas no livro de presença, 20 perguntas presenciais e 17 perguntas respondidas online. Hoje temos 5 recados. Neida, campo interassistencial, parapesquisístico, Mara, 40 manobras, Miriam, acoplamentarium, Cícero, curso biografologia, EAD, e Antônio, debate cônscios. E antes, os amigos da enciclopédia. Boa tarde. Informar que no domingo, dia 2 de junho, vou fazer o sorteio mensal do programa Amigos. Entre cursos, livros, vamos sortear vagas no 2º Congresso Internacional dos Intermissivistas. Quero aproveitar também que essa semana é semana de feriado e grandes eventos aqui na Cognópolis. Muita gente vem visitar aqui, convidá-los para visitar, além do tertuliário, que é um ponto certo de visita de todos que vêm aqui, visitar também o Holociclo e a Holoteca, né? E conhecer lá, quem não conhece ainda, o vastíssimo acervo de dicionários, livros e artefatos de saber da Holociclo e da Holoteca. E saber que toda essa estrutura é mantida pelos associados do programa Amigos da Enciclopédia. Então é um orgulho para todos nós, amigos da Enciclopédia, que mantêm o tertuliário, o Holociclo e a Holoteca, a transmissão das tertúlias e a produção da Enciclopédia da Conscienciologia. Convidamos a todos para participar do programa com doações, como a empresa consciencial, a empresa que investe também no patrocínio e como amigo, como pessoa física. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Estamos aqui para convidá-los em nome para esse Ectolab, Associação Internacional de Pesquisa Laboratorial em Ectoplasmia e Paracirurgia, a participar do curso Campo Parapesquisístico Interassistencial, que vai ser realizado nos dias 15 e 16 de junho próximo, sob a coordenação do professor Epicom Hernandes Leite. Então, a base desse curso vai ser um campo bioenergético, onde os participantes terão a oportunidade de realizar acoplamentos interassistenciais e realizar registro de suas parapercepções. E, na sequência, serão orientados na utilização de técnicas para levantamento de dados. Então, serão utilizadas algumas técnicas, por exemplo, objetivação de dados, intersubjetivação, evidenciação e para-evidenciação, fundamentação, levantamento de hipóteses e por aí. Então, esse curso oferece 40 vagas e restam poucas, gente. Então, pessoas interessadas devem dirigir-se à recepção do CAEC para realizar a sua inscrição. A renda deste evento vai ser destinada ao lançamento da ICE Ectolab. Para maiores informações, temos os telefones 45 35 25 26 52 ou ainda 45 8802 5948 ou ainda 45 9922 0800. Participem, estão todos convidados. Boa tarde. A CIP e Intercampo Fortaleza convidam todos a participarem do curso 40 Manobras Energéticas, que acontecerá em Fortaleza, no Blue Tree Hotel, de 30 de maio a 2 de junho, com o professor Epicom Mário Oliveira. É um curso prático, sem pré-requisitos, de exercício das 40 manobras energéticas,
onde o aluno aprende a perceber e a utilizar as energias de forma consciente, melhorando assim sua interação energética. O curso propicia que, ao final dos 4 dias de intensa malhação com as energias, o aluno se conscientize de sua realidade energética, percebendo suas dificuldades, mas também suas potencialidades no trabalho com as energias e como aplicá-las no dia a dia, e principalmente a como fazer a interassistência. Informações pelo telefone 85 3087 8076, 3087 8076, e também pelo celular 8888 8076, e também pelo e-mail intercamp.intercampfortaleza@gmail.com. Obrigada. A PREIC, Associação Internacional para a Evolução dos Princípios Conscienciais, a Bioconvivium, convida a todos para o complementário que será realizado nos dias 31 de maio, 1º e 2 de junho, aqui no CEEC, com os EPICONs professoras Cristina Aracaki e Adriana Lopes. Este curso tem por objetivo fazer a discussão e ampliar a nossa compreensão sobre a interação entre os seres humanos, as plantas e os animais. Então, desenvolver o maxifraternismo frente à holobiodiversidade. Então, nós contamos com a presença de todos que levem a sua consciencialidade e os seus posicionamentos. Maiores informações e inscrição aqui no CAEC. Muito obrigada. Boa tarde. Eu venho divulgar o curso Biografologia na modalidade EAD. Esse curso ele tem uma metodologia específica para ser trabalhado à distância e vão ter 10 módulos ao total. Entre os módulos vão ser abordados módulos relacionados à metodologia de pesquisa de biografias, que vão abordar temas desde a ideia da escolha de uma personalidade, qual a forma, como otimizar, às vezes, a própria pesquisa, um roteiro de pesquisa de biografias, até parte da metodologia que vai trabalhar com aspectos mais intraconscienciais, ou seja, autoenfrentamentos, reciclagens necessárias ao se fazer uma pesquisa de biografias. Também vão ser passadas ideias ou módulos sobre exemplarismo, ou seja, como aprender melhor com o exemplo das outras pessoas, como observar melhor os exemplos, e também aspectos relacionados à própria autobiografia técnica. Então, fica o convite a todos. Para mais informações, vocês podem procurar no próprio site da Apex, que é www.apexinternacional.org. Esse curso ele vai iniciar no próximo dia 30, agora, na próxima semana. Fica o convite a todos. Também vocês podem entrar em contato pelo e-mail contato@apexinternacional.org. Boa tarde. Eu gostaria de convidar todos, tanto presenciais como transmitido, o debate amanhã, às 15 horas. O tema seria Traforismo e Proex. Os temas serão definição, os tipos de trafores mais frequentes, né, no caso da minha exposição, e a contribuição da pessoa traforista em relação à questão da Proex, né. O acesso será pelo www.conscius.org.br. Para os locais aqui de Foz do Iguaçu, é só se dirigir à sala ali das dinâmicas, salas AED, que estaremos lá, a partir de 15 horas, ok? Obrigado, uma boa tarde. O verbete da manhã é socorrista multidimensional, especialidade assistenciologia, autor professor Jaime Carriello. Obrigada, boa tarde a todos.